A relação entre Deus e o tempo na formulação do plano da redenção. Resposta à TV Caminho Livre. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu vou falar de uns assuntos que eu acho mais interessantes, que é aquele da relação entre Deus e o tempo. Bom, Deus ele já existia antes da criação, o que é óbvio, porque Deus é o agente da criação. Acontece que o tempo, pelo menos tal qual nós o conhecemos hoje, relativo aí ao tempo e ao espaço, etc., ele só existe após a criação. Então isso gera toda a discussão de como que é a natureza de Deus em relação ao tempo, e a discussão aí, né, que hoje em dia é muito forte no Adventismo em relação à atemporalidade de Deus ou não. Tem muito a ver assim com o trabalho do Fernando Canali, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso há pouco tempo. E aí existem inúmeros pensamentos e ideias a respeito da natureza da eternidade e da relação da eternidade para com o tempo desde que acontece a criação. Uma das questões mais interessantes nesse contexto todo é a discussão da natureza da onisciência divina em relação ao tempo, especialmente ao que poderia ser chamado assim de raciocínios ou pensamentos de Deus. Veja que nós seres humanos raciocinamos fazendo conclusões. Então assim, olha, com o passar do tempo, né? Então eu entendo que 1 mais 1 é igual a 2. Então com o passar do tempo, eu vou aprendendo a fazer contas e tirando conclusões. Ou eu vou tendo meus pensamentos, minhas reflexões, etc e tal, e vou construindo meu entendimento. Então, com o passar do tempo, eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, eu vou aprendendo, etc e tal. Deus, como um ser onisciente, ele não passa por esse mesmo processo temporal de aprender que 1 mais 1 tem o resultado como 2, e ele só sabe que é igual a 2 depois que ele faz a conta durante algum tempo, 1 mais 1 igual a 2. E obviamente estou dando um exemplo muito simples, mas o ponto é o seguinte: Deus não aprende, porque se aprendesse, ele não seria onisciente em primeira instância. Ele só se tornaria onisciente depois de aprender tudo que ele pudesse aprender. Então, como Deus é onisciente por natureza, como um ser todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, etc., então por esta natureza a gente entende que a relação entre o que Deus sabe, o que Deus conhece e aquilo que acontece no tempo, ela é extremamente complexa. Por quê? Porque a gente entende que Deus sabe tudo o que vai acontecer antes que tudo aconteça. Então, por exemplo, antes da criação, Deus sabia que a partir do momento da criação, tudo o que iria acontecer em todos os momentos e até a eternidade para sempre, etc. Né? Porque Deus ele é onisciente, ele sabe tudo antes que tudo aconteça. E isso gera inúmeras questões bacanas e tal, e pensamentos, filosofia, teologia, etc e tal. Eu gosto muito desse assunto e recomendo a todos aí que se aprofundem nessa questão, tá bom? Agora assim, ó, vamos guardar um pouquinho essa discussão sobre a relação entre Deus e o tempo. E especialmente aí nós vamos falar hoje da formulação do plano da redenção, em função da crítica que a TV Caminho Livre fez à teologia adventista. Porque o que acontece? Inclusive já apresentei aí no meu canal a TV Caminho Livre, então são pessoas que são ex-adventistas e agora se converteram para o calvinismo e tal. E agora eles estão então criticando a teologia adventista e buscando contradições. E é bem natural que esse tipo de pessoa inicialmente já procure contradições e polêmicas relativos à obra de Ellen White. Então vamos lá, será que quem procura acha? O pessoal foi procurar contradição em Ellen White. E eles pensam que eles encontraram uma contradição, e eu vou deixar você ver qual contradição é essa nos próprios termos deles. Dá uma olhadinha no trechinho que eu separei desse vídeo aí. Essa vai ser a primeira de muitas contradições da teologia adventista que nós vamos apresentar aqui na TV Caminho Livre. A primeira, é apenas a primeira, tá? Desejar a todas as nações, página 22. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. É isso que afirma aqui, na página 22. Aí você pega o grande conflito. Como eu tenho o grande conflito aqui, vou ler direto do livro, na página 347. Presta atenção. O reino da graça foi instituído
imediatamente depois da queda do homem, quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Viram? Essa aqui é apenas essa aqui é a primeira de muitas contradições, não só dos escritos de Ellen White, bem como da Bíblia, que nós vamos mostrar para vocês. Contradições gritantes, clamorosas, claras, insofismáveis. Então, no desejado, o plano da salvação foi concebido antes da queda. Aqui no grande conflito, o plano já foi concebido depois da queda da raça culpada. Isso aqui é uma contradição. Bacana, pessoal, então vocês viram aí Paulo César, TV Caminho Livre, colocando claramente Ellen White está em contradição, etc. A crítica dele é bastante simples e compreensível, e ele fala, né, que como Ellen White atribui a formulação do plano da redenção, tanto a antes da queda, no Desejado de Todas as Nações, página 22, quanto ao imediatamente após a queda de Grande Conflito, página 347, então aqui ele vê uma contradição insofismável, clara, ele faz todo um alarde. Agora é o seguinte, antes de responder ou de considerar algumas questões relativas a essa crítica, a esta acusação de contradição a Ellen White, eu gostaria de, antes de responder, perguntar. E eu queria perguntar o seguinte, quando é que Jesus foi morto? Você acha que a minha pergunta é besta? Então vamos pensar algumas coisas aqui a partir da Bíblia, tá? Esquecer um pouquinho Ellen White, vamos pensar na Bíblia. Então eu tô com a minha Bíblia aberta aqui. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então bacana, o texto diz que Cristo morreu uma única vez, ele era justo, morreu pelos injustos, e aí lá no capítulo 2, verso 24 da mesma carta, 1 Pedro, a gente lê que Jesus carregou sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Então, quando é que Jesus foi morto? Então ele foi morto lá no madeiro, onde ele morreu por nós, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Tudo tranquilo? Numa boa? Beleza, pessoal? Então agora vamos para Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E aqui a Bíblia vai trazer uma outra resposta a esta pergunta, chamando Jesus Cristo de Cordeiro, né? E aí a Bíblia diz, né? Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Algumas versões dizem antes da fundação do mundo. Então lá desde o começo da existência no planeta Terra, Jesus foi morto. Agora percebam, será que Paulo César diria que existe uma contradição dentro da Bíblia? Porque existem duas formas diferentes de se falar aqui, né? Existe uma ideia de que Jesus foi morto na cruz há 2000 anos atrás, ou que ele foi morto lá na fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, lá na eternidade, antes que houvesse mundo para poder existir um monte do Calvário e uma cruz, ele já foi morto. Agora vejam, aqui, obviamente, existe uma questão da dificuldade ou da complexidade do ser humano falar a respeito de algo que transcende o tempo, de algo que transcende a criação, que é Deus, e Deus tomando decisões antes que o mundo exista, já levando em consideração tudo que vai acontecer na história do mundo. Então Deus ele já conhece de antemão que o mundo vai cair em pecado, e desde a fundação do mundo, Cristo já está marcado para morrer pelo pecado do mundo, e ele já sabe que vai morrer, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ok? Então perceba, chega uma hora, depois de muito tempo da criação do mundo, chega a hora, a plenitude dos tempos, de Jesus encarnar, viver a sua vida sem pecado e morrer por nós, etc e tal. E aí, historicamente, se cumpre então a morte de Cristo.
Mas os autores bíblicos, ora, se referem à morte no sentido do que aconteceu ali na cruz do Calvário, historicamente falando, dentro de um período de tempo, etc. e tal, e ora se referem ao plano eterno de Deus de enviar seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus, diferentemente do que o calvinismo diz, Deus amou o mundo inteiro, não amou somente os seus eleitos, né, Paulo? Mas veja, então, a dificuldade ou a complexidade, muitas vezes, dos autores inspirados por Deus, às vezes se referirem a uma questão da perspectiva histórica ou da perspectiva da eternidade, de fato, às vezes, cria esse tipo de tensão que o Paulo César chama de contradição, no caso de Ellen White. E aí eu fico muito curioso para saber se o Paulo também diria que os relatos a respeito da morte de Cristo na Bíblia também são contraditórios, porque um coloca a perspectiva na cruz histórica e outro antes da fundação do mundo na eternidade. Agora, também não vou aqui dizer que não existe uma polêmica interessante por detrás da crítica do Paulo César. De fato, existe uma ambiguidade entre as duas descrições de Ellen White. Uma tem uma perspectiva formulada na eternidade, né? O pensamento do plano da salvação não foi um pensamento posterior à queda de Adão, porque obviamente Deus é onisciente, já sabe tudo o que vai acontecer, e antes que acontecesse ele já tinha um plano preparado para resolver o problema. Bacana. Em outro contexto, Ellen White ela fala dentro de uma perspectiva histórica da queda acontecendo. Então, a partir do momento que a queda acontece, o plano é estabelecido para resolver o problema da humanidade, etc. e tal, tá bom? E assim, olha, as duas formas de se falar não são necessariamente contraditórias. Elas são complexas pela relação complexa entre a eternidade e a história. O atemporal de Deus e o tempo da história no mundo. Mas não é absolutamente contraditório da mesma maneira que 1 Pedro e Apocalipse não são absolutamente contraditórios. Além disso, a citação do grande conflito, quando ela fala, por exemplo, desse plano estabelecido imediatamente após a queda, não deve ser lido de uma forma tão literal, tão radical, como se negasse a onisciência de Deus, e ali, tipo assim, ó, Deus foi pego de surpresa, e então, logo após a queda, ele já fez um plano assim, correndo, para resolver o problema. Ellen White não nega a onisciência de Deus, a presciência de Deus. Ellen White, inclusive, chama Deus de onisciente várias vezes durante a sua obra. Então a sua referência ao plano estabelecido logo imediatamente após a queda pode ser facilmente entendido, né, como uma manifestação histórica do que Deus já havia planejado desde a eternidade, porque ele já conhecia que de fato o ser humano iria cair e já tinha preparado um plano para a redenção do ser humano. Portanto, a polêmica da TV Caminho Livre, a contradição que ela consegue enxergar aí, simplesmente segue o desejo de encontrar contradição. O desejo de enfatizar uma coisa que supõe ser um erro, mas que na verdade, quando você vai olhar de uma forma mais profunda, é uma interessante discussão da relação entre Deus e o tempo no estabelecimento do plano da redenção. A mesma coisa acontece em relação análoga, né, à morte de Cristo, que também é dita muitas vezes da perspectiva da história, na cruz do Calvário, no tempo X, e da eternidade dele ter sido o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, tá bom? Nós podemos, inclusive, nos aprofundar na discussão desse assunto e dizer, por exemplo, quando é que Deus nos abençoa? É lá na eternidade ou é no tempo quando a gente recebe a bênção? E no final a gente pode falar das duas perspectivas. Então, por exemplo, na eternidade Deus me abençoou com um emprego. Agora eu recebi o emprego em 2017. Então aqui eu digo, agora Deus me abençoou. Não, mas você está em contradição, porque se é na eternidade não pode ser no tempo, se é no tempo não pode ser na eternidade, mas Deus não tem a limitação que eu e você temos. Ele sabe de tudo lá na eternidade, antes da criação, antes de todas as coisas, mas ele também age no tempo, em todos os tempos, em todos os momentos, acima de tudo, não só para nos dar emprego, ou saúde, ou felicidade, ou isso ou aquilo, mas para nos dar salvação, que é o que importa, porque não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por exemplo, muitas vezes quando a Bíblia fala da eleição, por exemplo, do povo de Deus, Israel, da igreja, etc e tal, às vezes fala num contexto do tempo, às vezes fala num contexto da eternidade. Então, quando foi que Deus escolheu Israel? Ah, foi quando o povo desceu do Egito, começou a ser escravo, e aí Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito? Ou foi lá, antes da fundação do mundo, Deus escolheu Israel?
Não é uma coisa contra a outra, é as duas coisas. A manifestação histórica da eleição de Deus corresponde à eleição que Deus fez na eternidade, e é interessante lembrar uma coisa: a eleição na Bíblia, ela não funciona segundo a lógica calvinista. Deus escolhe eu e não o outro. É o contrário. Na lógica bíblica, Deus escolhe eu para que eu alcance o outro. Então Deus escolheu Israel, não para Israel ser o único povo de Deus, a única nação com pessoas salvas, mas escolheu Israel para levar essa salvação aos outros povos. Da mesma forma, os eleitos cristãos, eu fui eleito, o outro não foi. Não, você foi para conduzir o outro também a entender que Jesus o escolheu para a salvação e morreu por ele, Jesus morreu por todos, contrariamente à teologia calvinista da TV Caminho Livre. Tá bom, pessoal? Por enquanto é isso. Então, rechaço completamente que esses dois textos estejam em contradição, ainda que eu reconheça a complexidade desta relação entre Deus e o tempo e o estabelecimento do plano da redenção. Mas que de qualquer forma, quando você vai olhar com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de atenção, ao invés de encontrar contradição, você encontra um ensinamento profundo de um Deus eterno que age no tempo.